Cara comunidade, nós estamos acompanhando a liturgia do tempo comum. As famílias que estão acompanhando essa transmissão aqui pela primeira vez, nós estivemos em outras missas às segundas-feiras explicando esse painel que nós vamos abrir, que é um painel que a gente faz uma visita à casa de Abraão nos céus. Depois, se o pessoal tiver interesse de ver, tem gravado no canal. Desejaria que as pessoas pudessem ver para poder compreender também um pouco mais isto que eu vou falar hoje. Então, assim, nós estamos dentro de uma liturgia acompanhando o texto do Gênesis, que é o primeiro texto pentateuco. E nós acompanhamos o ciclo de Abraão, concluímos o ciclo de Abraão semana passada, na sexta-feira. Quando foi sábado, já tivemos a história de Isaac com seus dois filhos, Jacó e Esaú, que nós não lemos porque foi missa de vésperas de São Pedro e São Paulo. E hoje nós já estamos, Jacó, tendo essa visão da escada que toca o chão e vai até o céu. Eu particularmente aprecio demais esta parte do texto do Gênesis. Quem acompanha as Santas Missas deve saber por quê. Por causa dessa experiência de oração que a gente faz, não é? De longas datas. Essa experiência de oração, ela me veio assim muito lá pelos anos de 83, 84, já faz um bom tempo, porque eu conheci o ícone do Rubliev e me veio de fazer uma experiência de oração com aquele ícone, não é? E eu imaginava assim, a Trindade lá no céu, como é que eu poderia ir para o céu para conversar com a Trindade? Aí me veio nas minhas orações que eu deveria pensar na escada de Jacó, a escada que toca o chão e que sobe até os céus. E eu comecei a fazer essas meditações e com o anjo da guarda, o anjo da guarda me abraçava, me levava até os céus. Então, aqui esse painel é exatamente inspirada, né, nesse texto da escada de Jacó. A escada de Jacó é muito especial porque dentro da leitura diz que lá no topo da escada estava Deus. Deus falando para Jacó: eu estarei sempre contigo, né? Eu estarei sempre para te proteger. E depois daquela experiência, Jacó faz uma aliança com Deus, dele ser o Deus dele, ele ser de Deus. Então essa escada, ela é muito particular, porque no topo Deus está nos falando, Deus nos fala, Deus se comunica. E tem também essa situação que diz que ele viu na escada anjos subindo e anjos descendo. É bela essa visão de Jacó. Essa visão também de Jacó depois é retomada por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de São João, ele diz que depois se verá anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. A cabeça de Jacó, que teve a escada de Jacó, a cabeça, a escada, que tocava, né, na sua cabeça, no seu ser. Nosso depois vai dizer, vai tomar a figura da escada de Jacó e vai comentar que essa escada vai se realizar no Cristo. Então é belo isso, porque unidos a nosso Senhor, nós sabemos que anjos sobem e descem. Anjos de Deus vêm em nosso socorro, anjos de Deus vão a Deus levando as nossas preces, anjos de Deus vêm para nos socorrer, para nos ajudar. Então, essa parte do texto do Gênesis é muito bela porque é retomada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também Padre Caetano, que foi meu grande mestre de tantas coisas, ele escreveu sobre a igreja, um texto sobre a eclesiologia, e ele dizia: a escada de Jacó representa a igreja. A igreja é a escada de Jacó. É o local onde sobe e desce os anjos de Deus. É a morada de Deus. É belo a gente ver então que essa visão, esse sonho que Jacó teve, transcende muito
as realidades espirituais daquele momento ali ligado a Jacó. Pois bem, então hoje pensei muito que nós poderíamos continuar a prolongar aquela visão que a gente esteve comentando. Então eu queria convidar vocês que imaginassem uma escada, não precisa ser assim, vocês poderiam fechar os olhos, não é? Imaginar uma escada tocando o local que vocês estão, até o céu, o anjo da guarda vir abraçar vocês e fazer subir até a luz, a presença de Deus. E nesse painel eu dizia que nós íamos visitar a casa de Abraão nos céus, que eu já estive explicando em outras missas. E a casa de Abraão nos céus tem 3 peregrinos, à luz daquele trabalho do Piotr Rublev, do Piotr russo, que eu também já estive explicando em detalhes. A explicação que eu passei para vocês nas outras missas, dizendo que esse aqui é o Pai, este é o Filho e este é o Espírito Santo, foi um missionário francês da comunidade Emmanuel que me repassou essa explicação. Uns 2 missionários, um casal, pelos idos anos de 83, passaram por aqui, foram fazer missão como enfermeiros no Amazonas. Ele já faleceu, depois que voltou para Paris. E numa conversa que nós tivemos no Shalom, quando o Shalom ainda estava iniciando, Emi com Moisés, ele explicou para a gente essa leitura, que este seria o Pai. Ele disse por quê? Como eu fui explicando para vocês, que os elementos acima têm a ver com os personagens embaixo. A tenda de Abraão, na casa do meu pai tem muitas moradas. O carvalho de Mambré, passa-se a videira verdadeira, sangue e água viva, é o Cristo. E aqui o Espírito Santo verde, não é? Com a ponta azul, indicando Maria, o M de Maria, de sua esposa, a mão, Pentecostes, seria o Espírito Santo. Mas essa explicação, ela não é uma explicação muito corriqueira. O padre Caetano escreveu esse texto aqui, essa revista, em 1984, e no último, ele tem um artigo falando, explicando esse ícone de um grande especialista chamado Povy Takimov, que é um grande estudioso de ícone. Inclusive, eu estou falando isso aqui porque vocês podem encontrar na internet. Se colocarem lá no Google, Santíssima Trindade, Padre Caetano, vocês vão encontrar o artigo que o Padre Caetano colocou aqui em 84, partilhado pela Nova Jerusalém. Uma leitura desse grande especialista é diferente. Tem várias coisas que a gente acolhe o artigo, mas outras coisas que eu sigo os missionários da comunidade Emmanuel. Além do mais, aqui quando eu abri muitos personagens, esses personagens, o Espírito Santo com o Pai, formam um cálice. Eles formam um cálice que tem o Filho no meio, com o Cordeiro, com o Cordeiro que é a Eucaristia. Então nós reforçamos que esses personagens é como mesmo a comunidade Emmanuel nos ensinou. Pois bem, nós chegamos aos céus e nos encontramos com a Trindade, não é? E a casa então de Jacó e de Isaac também é essa casa aqui, pessoal. Porque a casa do Isaac é a casa do seu pai e a casa de Jacó é a casa do seu avô. Então a casa de Isaac e Jacó nos céus é também uma experiência com a Trindade. Então nós precisaríamos sim, aqui no texto do Gênesis diz que Deus falou para Jacó, dizendo que estaria com ele, prometendo proteção e guarda por onde ele fosse. E quando nós estamos de fato sentados com a Trindade, conversando com a Trindade, Deus nos fala desse seu amor, Deus nos fala dessa proteção. Mas também aqui nessa parte aqui ligada ao Pai, o Pai tem marrom e água azul, simboliza os oceanos e a terra, o Criador.
e tem a tenda de Abraão. Essa tenda de Abraão representa a morada de Abraão, representa a morada dos santos. E eu gosto de imaginar essa parte daqui, da morada do Abraão, continuando. Essa morada do Abraão continuando com a morada do Isaac, continuando com a morada do Jacó. Eu queria que vocês pudessem imaginar a casa dos filhos dos netos de Abraão de lado da casa dele. Pois eu vou mostrar para vocês o que me passa na cabeça do que seria essa casa de Isaac de lado da casa do Abraão. O que seria a casa de Jacó de lado da casa do seu avô. Então vocês me permitam, Nossa Senhora, eu vou retirar aqui a imagem um instante. As pessoas que estão chegando assim no começo não devem estar entendendo bem as coisas, né? É porque eu partilho muitas experiências de oração através das pinturas que a gente faz. É para ajudar, de uma forma lúdica, a gente viver a nossa experiência de fé. Então, aqui para cá, eu pensei em traduzir a casa de Jacó. A casa de Jacó seria... Como seria essa casa de Jacó? Eu vou querer tirar esse negócio aqui. E não é para ir lá em cima, tirar isso aqui, por favor. Espero não derrubar nada por aqui. Tira a seca, Renato. Tira a seca. A casa de Jacó começa a aparecer, a casa de Isaac começa a aparecer. A imagem de volta. Colocar Nossa Senhora de volta. Nas minhas contemplações, então, a casa de Abraão, ela continua com a morada dos santos, com a morada dos seus filhos, dos seus netos, com a morada, não é, do povo de Deus, dos profetas, com a morada dos santos. Na verdade, essa tenda de Abraão projeta a casa da moradia dos santos nos céus. Aqui, alguma casinha por aqui deve estar a tia Tonieta, em alguma casinha dessa aqui deve estar o seu Simval, em alguma casinha dessa por aqui deve estar, não é? A Débora, não é? Os nossos parentes que foram chamados à presença de Deus. Mas nessa casa de Isaac, nessa casa de Jacó nos céus, tem uma coisa que me vem chamar a atenção assim, compartilhar com vocês, porque eu digo para vocês então que essas cúpulas, não é, aceboladas das igrejas ortodoxas, elas representam a coroa de Nossa Senhora, uma homenagem a Nossa Senhora, como também essas cúpulas, elas representam a luz das velas que estão acesas. Mas me vem assim, então, que Nossa Senhora é essa também que nos acolhe na casa de Jacó nos céus, nos leva para a Trindade. E todos nós que temos devoção a Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus, a Santa Theotokos, ela prepara para nós um lugar muito especial nos céus. Perto dela, sob a sua proteção, fruto da sua coroa de santidade. Então, nos céus, Jacó, Isaac, todo o povo de Deus, nós filhos de Deus, nós de uma maneira muito particular, nós somos contemplados
pelas graças que jorram de santidade da coroa de Nossa Senhora. Essa coroa de Nossa Senhora é uma coroa muito misteriosa. Porque Nossa Senhora, ela não é só a mãe de Jesus Cristo, ela não é só a mãe da igreja, ela é a mãe da humanidade nova, que vai se recolher todas um dia nos céus. Então, nessa liturgia que nós estamos celebrando, não é, a escada de Jacó, essa escada de Jacó, ela me auxilia nas minhas orações a me elevar até Deus, a conversar com o Pai, a conversar com o Filho, a conversar com o Espírito Santo. E esperando também que essa intimidade que nós vamos vivendo com Deus, ela possa cada vez mais crescer. Essas experiências de oração, gente, já aconteceram muitas coisas em cima dessas experiências de orações. Eu passava um bom tempo conversando com o Pai. Eu queria que vocês depois, com o tempo, vocês imaginassem subir da escada, Nossa Senhora recebendo, trazendo vocês para sentar no quarto lugar. Converse com o Pai, é bom conversar com o Pai, sabia? Converse com o Filho, é muito bom conversar com o Filho. Converse com o Espírito Santo, que Ele tem para dizer para vocês. Mas quando foi mais ou menos em 1988, já tinham bem uns 4, 5 anos dessa experiência, começaram a acontecer umas coisas que eu achei muito estranhas, não é? Eu me lembro que eu conversei isso com o Renato, não sei se o Renato lembra disso. Eu comecei a perceber ou a ter uma ideia que esse aqui era São Miguel, que esse aqui era São Rafael e que esse aqui era o São Gabriel. E eu, quando eu estava nas minhas orações, eu fiquei pensando, mas será que São Gabriel pode dizer mensagem para a gente? E será que os anjos podem falar para a gente? Eu fiquei assim, nas minhas orações, eu ficava perturbado com isso, porque quando eu começava depois a orar, já não me via mais conversar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu estava conversando, era com os arcanjos. E eu comecei a achar, não, eu estou ficando doido, esse negócio aqui não está bom, não. Eu me lembro que esse negócio gerou uma dificuldade de discernimento espiritual na minha vida, e eu escrevi para o Padre Jonas Habib, nos idos anos de 88, sobre essa questão das orações, se os anjos podiam falar para a gente ou não, como é que era isso. O Padre Jonas respondeu do seguinte modo: é possível sim, mas é preciso ter prudência, é preciso ter cuidado com essas coisas. Como o Padre Jonas me pediu cuidado, eu preferi deixar a coisa assim tranquila, um pouco amena, não avançar muito o sinal nisso aí. Só depois, em 2011, 2012, olha quantos anos depois, eu peguei o livro do Pedro Siqueira sobre Nossa Senhora das Águas. Foi o primeiro livro que ele escreveu. Eu me lembro que eu li, pedi a Rosa, minha irmã, pedi para ela comprar vários livros para a gente vender na igreja. Eu li o livro, eu fiquei impressionado com aquele livro do Pedro, porque aquele livro do Pedro me respondeu diversas questões de discernimento espiritual que eu tinha nessas orações. E pela experiência do Pedro, eu vi que era possível sim os anjos se comunicarem conosco. Era possível sim a gente ter intimidade com os anjos mais intensa. Então, para mim, a experiência do Pedro Siqueira, ela me serviu com um pouco mais de suporte. Mas eu sigo os dois hoje. Eu sigo tanto o Padre Jonas, como eu sigo o Pedro Siqueira. Padre Jonas, ele diz, é preciso ter cuidado, é preciso ter discernimento. Não é assim, qualquer coisa na cabeça da gente é anjo que está falando. Como também do Pedro, que é importante a gente crescer nessa intimidade. Queria ainda me estender um pouco mais. Às vezes a gente fala de anjo, né? De anjo, assim, de uma forma muito espiritual, porque são seres espirituais. Mas eu gosto de também pensar anjos como um ser humano que nos ajuda, uma pessoa que nos auxilia. Às vezes aparecem anjos nas nossas vidas em horas determinadas, críticas, que graças a Deus veio uma pessoa para nos socorrer. Mas aqui atrás vocês sabem que tem uma escada, não é?
Aqui a gente celebra na frente da escada aqui de casa. E quando meu pai adoeceu, eu ficava aqui rezando, aqui nesse espaço aqui rezando, vendo o que acontecia aqui em casa. Eu via todo o tempo o pessoal subindo e descendo. Subindo para ajudar papai, que estava doente, e descendo para fazer as coisas. Mamãe, com pouca saúde, quantas vezes subi e descer essa escada sem fim para poder socorrer para pai. Então, assim, eu vejo que a escada de Jacó, ela também é muito concreta, pessoal. Ela não é uma coisa assim à toa ou para a gente ficar só no mundo das alturas. É a gente ser anjo, socorrer as pessoas que estão dentro da nossa própria casa. É o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso irmão, é a pessoa doente que está ao nosso lado. Às vezes a gente pode, quem sabe, pensar as coisas espirituais muito voadoras, não é? E a gente precisa ter o coração no céu, os olhos no céu, mas o pé na terra. Então, assim, é importante que a gente viva essa experiência de Jacó sendo anjos de Deus para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, principalmente as que mais estão necessitando. Assim, nós queremos, com essa celebração, pedir a Deus que venha, de fato, nos socorrer, fazendo o seu anjo acampar no meio de nós, na nossa casa, nas nossas famílias, por onde nós andarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.